hermanos, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 30. Todos encontraram? Amém? Vamos ler. Quando Davi e seus homens vieram a Siclag, a terceiro dia, os de Amaleque haviam invadido al Negev e al Siclag, e haviam assolado a Siclag e lhe haviam prendido fogo, e se haviam levado cautivas las mulheres e a todos os que estavam allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie havia dado muerte, sino se los haviam levado al seguir su camino. Vino pues Davi con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos y hijas habían sido llevados cautivos. Versículo 4. Entonces Davi y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de Davi, Ainoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y Davi se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas Davi se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo Davi al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el éfod. Y Abiatar acercó el éfod a Davi, y Davi consultó a Jehová diciendo: perseguiré estes merodeadores, los podré alcanzar. Y él dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues Davi, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y Davi siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Vamos ler el versículo 17 também. E los hirió Davi desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró Davi todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó Davi a sus 2 mujeres, y no les faltó cosa ninguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, de robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó Davi. Amén. Cierra tus ojos una vez más. Señor, habla con nosotros por medio de tu palabra, y que sea tu voz hablando a nuestros corazones. Rompe todo bloqueo, toda cadena, todo lo que viene para robar la palabra de nuestro corazón. Que tu presencia esté viva en este lugar, y que tú seas libre para hablar con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome asiento, por favor, en el nombre de Jesucristo. Mis hermanos y hermanas, todos los que están aquí en esta mañana, todos nosotros conocemos por lo menos un poquito de la historia de Davi, aquel que derribó el gigante Goliat, aquel que fue ungido desde de adolescente, rey de Israel. Todos nosotros sabemos que Davi tenía promesas, que Davi fue escogido por Dios para ser un hombre que iba a marcar la diferencia. La Biblia llama de Davi un hombre según el corazón de Dios. Tanto que este hombre fue diferente en su tiempo, tanto que él marcó la diferencia. Todos nosotros, cuando hablamos de Davi, hablamos de las victorias de Davi, hablamos de las promesas que Davi tenía. Pero no podemos nos olvidar que no solamente Davi tenía promesas, sino que passou por um processo muito duro, um processo muito amargoso, um processo difícil, que tuvo que lidar com o rechazo de ser ungido rei e ter que huir por causa de esto, o rechazo de huir porque foi escogido para estar no lugar de Saúl e não foi aceptado no meio de los suyos. Ele tuvo que esconderse. E este episódio bíblico que nós leemos é algunos de los ejemplos que tenemos de este proceso que Davi pasó. Miramos muchas veces la gente por eso, hermana Mirela, miramos así por las promesas que tiene y por los resultados que tiene, pero no miramos
la mayoría de las veces, los procesos que estas personas pasan para que puedan alcanzar las promesas, para que puedan vivir las promesas. Y aquí David nos da un ejemplo de un momento difícil que él enfrentó. David tenía aproximadamente aquí 30 años, y él estaba con 600 hombres, que la Biblia dice que eran endeudados, que eran vagos, que tenían problemas financieros, familiares, problemas, todos los que tenían problemas. Cuando escucharon que David estaba huyendo de Saúl, fueron a estar com Davi. E Davi teve uma habilidade de convertir estes homens que tinham problemas em homens valientes, homens de batalha, homens de pelea, de guerra, homens que não huíam da batalha. Eles lutavam e lutavam hasta o fim. Davi teve esta habilidade, e este episódio bíblico habla exatamente de um momento como este. Eles estavam lutando, eles estavam batalhando por la cercanía de la ciudad de Ziklag. E quando eles vuelven a la ciudad, quando Davi estava huyendo de Saúl, foi a vivir e viveu 1 ano e meio allá em Ziklag, uma cidade de los filisteus. Estava allá um refúgio, um lugar de descanso. Davi estava allá, saiu para batalhar, e quando volvió, se deparou com uma escena muito difícil. La ciudad estava prendida a fuego. Las mujeres não estavam allí. Los hijos no estaban allí, los ganados, los bienes de ellos no estaban allí. Tú imagina, tú te llegas en casa y ahí tú ves que tu casa está prendida fuego ahí, se puso fuego ahí, y tu mujer no está allá, tu marido no está allá, tus hijos no están allá, y todo lo que tú tenías se fue. Tú imaginas esta situación, hermanos. Davi se para delante de daquela visão que tem, na cidade prendida a fogo e nada allí, uma visão que eu imagino que não é buena nós mirarmos, e tampouco desejo para nadie isso, e eu creio que tu também não. E tu imaginas os sentimentos que Davi tem. Davi estava delante de aquela situação, pero Davi não sabia que Deus já tinha uma resposta para ele. Davi não sabia que Deus já tinha algo do cielo preparado para aquele momento. Por isso hoje eu quero predicar por la misericórdia de Deus e direção do Espírito Santo sobre este tema. El cielo já tem uma resposta. Amém. Davi estava diante daquela situação e ele não sabia que já havia uma resposta para aquela situação. Ele não sabia que já tinha uma direção. Lo que devemos hacer quando nos deparamos com situações assim. Quizás tu família está destruída, quizás tu tuvo uma crise financeira que tu não tienes, tu estás aqui na igreja, pero estás pensando o que vou comer quando sair de aqui. Quizás tu estás com um problema emocional, uma crise de identidade que nadie te entende e nem mesmo tu te entiendes. E tu não sabes o que vai ser, quem sou, o que tenho que fazer agora, o que vou fazer. Tenho todo delante de mim, pero não sei para onde vou, não sei o que tenho que fazer, já não sei mais quem sou. Quizás tu estás vivendo crises e te deparas com situações que não tus bienes se quemaram, pero tus emoções já se foram. Tu estás chorando por algo que já se foi. Quizás alguém que já marchou, quizás uma amistade que se foi, quizás relacionamentos que perdiste. Tu estás chorando por el humo de um fuego que já não se prende mais. Tienes solamente el humo allí. Situações que estás enfrentando e não sabes o que fazer. Davi passou por isso. E quais são as lições que podemos quitar deste texto bíblico? Primeira, não podemos mais continuar chorando delante desta situação. Davi chora, e a Bíblia diz que os homens choram, versículo 4, hasta que não hubiera nenhuma força em eles. Nós, como cristianos, não somos privados, podemos dizer assim, privados de sentir emoções, pero não podemos estar estacionados, aparcados em elas, parados em elas. Não podemos viver toda a vida chorando por uma situação que não se vai arreglar mais. Eu estou predicando para a gente aqui que vino com muitas emoções, e a palavra de Deus para ti é: levanta tu cabeça,
Pare de chorar, enfrente lo que tenga que enfrentar. Temos que entender, vamos sentir, va a doler, hermano, va a doler, pero tu tienes que enfrentar esta situação. Tu não puedes continuar chorando. Levanta tu cabeça nesta manhã, anímate em Deus. Puedes angustiar-te, pero não vas a viver postrado em angústia. Puedes afligir-te, pero não vas a viver toda a vida afligido. Entendes o que digo? Mi mamá tuvo 5 matrimônios, mi padre tuvo 3 matrimônios. Eu era para ser um niño que cresceu em um ambiente familiar destroçado, irmão, destruído. Eu era para não crer em casamento, matrimônio. Eu não era para ter fé, porque em minha família há de todo. Alguns meio cristianos também. E aí eu entreguei minha vida ao Senhor quando eu tinha 14 anos. E eu passei por processos que tu não imaginas, pero eu entendi que todo o processo que venia é para sanar meu coração, e todo o que passei é para levantar a alguém que estava passando por os mesmos problemas. Quando nos casamos, hablamos, vamos casar uma vez sola, e haga lo que venga lo que venir, vamos estar juntos. Tu tienes que entender que esta circunstância que tu estás vivendo é momento, não é eterna. Tu não puedes continuar aí. Davi, versículo 6, se angustia porque havia uma pressão, e ele estava enfrentando o desafio de suportar esta pressão que estava sobre ele. O povo estava dizendo, vamos apedreá-lo, porque isto sucedeu por causa de Davi, por culpa de Davi, porque se não hubiéramos salido, teníamos como defender nosso hogar, nossa família, a cidade que vivimos. Quantas vezes nós somos culpados também, porque a gente hoje, hermano, eu vou mirar o teto para que nada, eu não quero mirando a nada que crê que é indireta, é direta mesmo, hermano. A gente hoje crê que culpando a outra pessoa vai trazer uma certa solução para seus problemas, e não. O problema aqui era de todos os homens. Todas as famílias foram levadas, e culpar Davi não ia arreglar a situação. Culpar a alguém não vai cambiar tu circunstância. Culpar a alguém não vai trazer uma resposta do céu para tu vida. Cuidado, irmão, com esse sentimento em português decimos autocomiseração, de lástima de mim mesmo, de vitimismo. Cuidado com isto. ¿Por quê? Porque o vitimismo te hace não enfrentar o que tienes que enfrentar, não vencer tus debilidades, imponer a culpa em los demás. Ai, pobrecito de mim, que sou o mais pequeno de minha casa. Pobrecito de mim, que não tenho força nem para limpar um platito. Pobrecito de mim, que não tenho ganas de fazer nada. Ai, pobrecito de mim, que não tenho oportunidade aqui na igreja. Ai, pobrecito de mim. Pobrecito nada, irmão. Levanta-te. Levanta a cabeça. Não podemos seguir chorando, irmão, delante das crises que temos. Levanta-te. Puedes angustiar-se, pero não vas a quedar com esse sentimento. Ai, a culpa é de los demás, as culpas são dos outros. Se tu te levantas, a circunstância pode cambiar. Pero se quedas com este sentimento de lástima, de pobrecito de mim, porque a culpa é de meu padre e de minha madre. Eles têm a culpa de eles, pero eu tenho a minha. Eu quedo com a minha porque a vida de eles é de eles. Tomaram suas decisões e eu vou tomar minhas decisões de maneira que eu acerte a hora e haga as coisas bem. Primeiro conselho: não puedes continuar chorando. Não puedes continuar de cabeça baixa delante desta situação. Há uma palavra de Deus para ti: levante esta cabeça, levante este ânimo. Segunda coisa que podemos aprender aqui, versículo 6: todavia Davi se fortaleceu em Deus. Há força em Deus para nós outros.
Davi, prenderon fuego en la ciudad que tú vivías, llevaron tu familia, llevaron la familia de tus hombres. Hay una presión psicológica muy grande, pero David, hay fuerza en Dios, David. Yo te digo en esta mañana, hay fuerza en Dios para ti que llegó aquí cansado, sobrecargado, con las emociones conturbadas, atormentadas quizás, pero hay fuerza en Dios para ti. David sabía que el momento era difícil, pero él tenía experiencia con Dios. Él sabía que no podría medir la circunstancia por lo que estaba viviendo allí, sino que debería buscar una palabra del cielo para vencer aquello que estaba enfrentando. David sabía que su socorro verdadero no venía de Saúl, no venía de los hijos de Israel, tampoco estaba allá, estaba acogido, fue recibido por los enemigos para tener un lugar para estar viviendo en paz. David sabía que no podía depender de la gente. David sabía que más allá de la circunstancia, más allá del fuego, más allá de la falta de la familia, más allá de los rechazos, más allá de los problemas, había un Dios en el cielo que había hecho una promesa a David, había liberado una palabra sobre David, y David estaba creyendo en la palabra que escuchó de Dios. Aleluya. En Dios hay fuerza. No puedes continuar llorando. ¿Por qué? Porque en Dios hay fuerza para nosotros. Hay fuerza para ti en el momento más difícil. Tú puedes levantarse otra vez. Pastor, pero estoy enfermo, voy a morir. Tú puedes levantarse, porque si mueres, por lo menos mueres con la fe levantada. Ay, tengo una debilidad, pero levántate. Hay fuerza para ti. Salmos 28:7 dice que el Señor es mi escudo y es mi fuerza. Él me protege y Él me fortalece. Isaías 40 versículo 31 va a decir: lo que esperen en el Señor renovarán sus fuerzas. Dios está hablando aquí: no te precipites con nada, espere un poquito más, porque va a venir renuevo, va a venir fuerza, va a venir algo de Dios para mi vida, para tu vida, para nuestras vidas. Y el apóstol Pablo, escribiendo a los Filipenses capítulo 4 versículo 13, va a decir: yo puedo todas las cosas en Cristo que me fortalece. Él está diciendo: yo no dependo de mí, yo dependo de Cristo, y en Él yo tengo todas las cosas, porque Él me hace fuerte para soportar. Aleluya. Segundo Crónicas 15:7, la Biblia dice: sean fuertes y no desanimen, porque vuestro trabajo no es vano en el Señor. Sea fuerte, hermano, no desanime. Tú lo que estás haciendo, Dios te está capacitando. Y si viene debilidad, Él te capacita. Y si viene circunstancias difíciles, Él te levanta. Hay en Dios fuerza para nosotros. Davi consulta al Señor. Davi vai pedir uma palavra para o Senhor. Há gente que está buscando este fortalecer, pero tiene dificuldade de buscar a direção. Se somos fuertes sin la dirección de Dios, hay problema para nosotros, porque vamos gastar nuestra fuerza en cosas que no van a valer a pena. ¿Entiendes? Vamos gastar nuestra fuerza, aquello que Dios nos dio, en cosas que no tenemos la dirección correcta. David fue fortalecido, buscó a Dios, y ahora él mira al sacerdote Abiatar y dice: mira, traiga el éfod, que era la manera de los judíos en aquella época consultar la palabra de Dios. Y él va a pedir una dirección para el Señor. A veces lo que está faltando para ti quizás no sea fuerza, pero sea una dirección. ¿Para dónde voy? Tengo la capacitación, tengo como servir, tengo como vencer este problema, pero ¿para dónde voy a seguir? ¿A dónde voy a gastar estas fuerzas que recibí, esta energía que tengo, este ánimo que tengo? Tengo que hacer algo. David buscó fuerza, pero buscó una dirección. Solamente las direcciones de Dios van a traer victorias verdaderas para ti. Él te fortalece, pero Él también desea dirigirte. Estamos predicando un evangelio hoy, como leemos aquí en el comienzo. Muchos predican por envidia, por celo, unos sinceramente,
pero nosotros predicamos a Cristo. Muchos están predicando esta fuerza, pero pocos están predicando una dirección de Dios. Hay crisis que solamente una palabra del cielo que va a marcar un antes y después en tu vida. Hay problemas que tú solamente vas a vencer cuando tú tengas una dirección bíblica verdadera de las cosas. Tus emociones no pueden guiarte, sino la palabra que viene para tu corazón. En Dios hay fuerza y hay dirección para nosotros. Tercera cosa, yo no quiero ser largo hoy. Tercera cosa, tú necesitas levantar. Versículo 9 y versículo 10, la Biblia dice que David partió, y versículo 10 va a decir que los hombres siguieron a David. Ellos tuvieron que levantarse. Ellos pararon de llorar. Ellos buscaron fuerza y dirección en Dios, pero ellos tuvieron que levantarse. Ellos no podrían quedar estagnados, existe esta palavra, estagnados, acomodados, parados, mirando la situación. Hay algo que nosotros debemos hacer. Hay algo que tenemos que hacer. Esta comodidad que tenemos no es la respuesta para nosotros. El cielo tiene una respuesta, pero el cielo responde a aquellos que se levantan para Él. El cielo tiene una palabra, pero la palabra viene para los que levantan, para aquellos que se posicionan, para aquellos que se levantan ante la presencia de Dios y dicen: el diablo no va a robar lo que Dios me entregó. Mi familia está en las manos de Dios. Mi hogar no va a ser tormentado por espíritus malos. Mi vida no voy a caer en esas trampas del infierno. No voy a caer en las manos de los hombres malignos que están por ahí y las mujeres malignas también. Me voy a levantar mis defensas espirituales, mi vida espiritual. Voy a ponerme en la presencia de Dios y voy a posicionarme ante Él, y nadie me va a quitar de este lugar, porque yo estaré levantado. Aleluya. La comodidad nunca es la respuesta. ¿Cuántos matrimonios que acabaron por causa de la comodidad? ¿Cuántas amistades que terminaron por relacionamientos en general por causa de la comodidad? Se acomodó, no necesita tratar mejor. No necesita tener cuidado. Yo te voy a decir, esta persona que está cerca tuya, que está todos los momentos ahí a tu lado, tú tienes que cuidar de ella. Tú no puedes acomodarte, tú necesitas levantarte. Oh, yo pensé que las hermanas iban a decir: habla mismo, Señor, aleluya. Y los hermanos ahí: gloria a Dios, ayúdame. ¿Entiende? Necesitamos levantarnos. ¿Por qué? Porque mientras estamos acomodados, no podemos vivir nada del cielo. ¿Por qué? Porque el cielo no viene para los acomodados. Ay, yo no voy a la oración porque yo sé que el pastor está orando. Los hermanos, en Brasil decimos los hermanos 6 horas. 6 horas por mí. Usted ora por mí. ¿Entiende? No voy a ayunar porque yo sé que los hermanos están ayunando. No, hermano. Yo no voy a leer la Biblia porque yo escucho la Biblia en el domingo en el culto. Yo quedo pensando, hermano, si nosotros tenemos tanta dificultad con las cosas del cielo, ¿cómo vamos a vivir allá? ¿Entiende? No hay cómo. El cielo tiene una respuesta, pero para alguien que está de pie. Prenderon fuego en la ciudad. Llevaron mi familia, mis bienes, todo lo que poseía. Lloré, sentí lo que debería sentir. Busqué fuerza y dirección en Dios. Ahora me levanto y voy detrás de aquello que Dios me entregó. El enemigo, aquí en el caso de los amalecitas, ellos no tuvieron éxito porque David y los hombres se levantaron. En el medio del camino, los 400 hombres siguieron con David, 401, y 200 se quedaron porque estaban cansados y sobrecargados, porque ya venían de otras batallas. En el medio de este levantar, tú tienes que entender que hay gente que no es fuerte como usted, y tú tienes que tener paciencia y saber que no están en la batalla directa, pero están guardando las cosas que son tuyas también. En el medio de este camino que tú te levantas, tú tienes que tener paciencia, porque nadie es obligado a caminar en el mismo ritmo que tú, en el mismo paso que tú caminas, en la misma velocidad que tú tienes. Tú tienes que tener paciencia y entender que levantarse no es menosprezar a aquellos que están acomodados.
Levantar-se é levantar-se para Deus e estender nas manos para os irmãos. Ai, Deus mío. É parar de apontar os dedos e dizer, mira, porque na vida desse se acabou, levaram na família e ele não tem nem força para lutar. Não, é dizer, irmão, tu não tens força hoje, mas hoje eu vou lutar por ti. E a dia que eu não tenho força, eu sei que tu vas a lutar por mim também. En meio do caminho, eles encontram homem egípcio que era servo destes homens amalecitas, que estava 3 dias allá sem comer, sem beber, estava desfalecendo, morrendo. Eles encontram este homem, dão comida, água. O homem recobra seu ânimo e eles perguntam: és tu o servo de los amalequitas? E ele diz: sou. Se vosotros me guardam a vida, te llevo allá. Então isso é um bom negócio. Continuou vivo e levou lá allá. Entende? Continuou allá. Chegaram allá, irmão. Miraram toda a família, já todos estavam vivos. Os bienes e os inimigos estavam festejando, bailando, se alegrando por las vitórias que tiveram allí, porque conquistaram uma cidade que não poderia defender-se, conquistaram uma cidade que não tinha homens para lutar allá. Aí é muito fácil lutar contra coisas que não têm como defender-se, é muito fácil. Quero ver lutar contra quando há alguém assim de pé, com a espada na mão, como Samá quando predicamos aqui, que se puso no meio do campo de lenteja e defendeu o que Deus lhe entregou. Entende? O inimigo vem assim justamente quando não há muitas defensas. Ele vem e leva o que é nuestro. Tu te levantas nas defensas de tu casa. Quando tu te levantas, tu também vas a encontrar gente que está morrendo no meio do deserto. E Deus te vai usar porque tu está de pé. Eu quero dizer-te que quando tu levantas, tu também encontras gente que está cautiva, que está necessitando ser livrado através de tu vida. Quando tu te levantas, tu entende que há alguém que está morrendo, que está necessitando da água que solamente tu tienes para dar. Por que tu crees que a luta contigo é tão difícil, bendecido? ¿Por qué tú crees que la prueba contigo es un poquito más difícil? ¿Por qué? Porque el diablo sabe que si tú te levantas, tú levantas a alguien que está caído también. El diablo sabe que si tú te levantas, tú vas a livrar a aquellos que están cautivos también. Yo quiero darte un consejo de la parte de Dios. Pare de mirar las cosas que ya fueron. Levántate porque hay alguien que te está esperando. Levántate porque tu familia te está esperando. Levántate porque una iglesia te está esperando. Levantar-se, posicionar-se, animar-te. Allá en tu trabajo hay alguien que necesita una palabra tuya que va a venir de tu boca diciendo: anímate, no quite tu vida, anímate, no es el fin, es una circunstancia, va a pasar. Yo vengo a decirte de la parte de Dios: hay una batalla delante de ti. ¿Vas a luchar o vas a quedar acomodado? Se há 2 pessoas que vão lutar aqui, a primeira sou eu. Cadê a outra? Onde está a outra? A outra que vai lutar, que vai vencer, que vai enfrentar, mesmo que o inimigo seja mais forte. Eu sei porque as experiências que tuvo allá, Goliat vino, le derrubé. Vino el leão, lo maté. Vino el oso, também lo maté. El mismo Deus que me deu força para matar el oso, el leão, el Goliat, me dará força para recobrar mi familia, tomar mi familia de las manos del enemigo. Aleluya. Tú necesitas levantarse. Y la última cosa es: Dios ya tiene guardado lo que es tuyo. David miró la ciudad, hermana Mary, y cuando miró, todos estaban vivos. Ele solamente tinha que vencer o inimigo. Não te desesperes. O cielo tem uma resposta para ti. Deus já tem guardado lo que é tuyo. Deuteronômio 31:8 diz que o Senhor é aquele que vai delante de su pueblo. Ele foi delante de su pueblo no deserto, en el dia com uma nuvem para que eles não morreram por el calor. Por la noche una columna de fuego para que ellos no murieran por el frío. Dios estaba delante de su pueblo. Hubo provisión, maná del cielo. Hubo agua que salió de la roca. Hubo codornices que vinieron en el desierto porque el pueblo murmuró. Hubo respuesta. Dios estaba delante, guardando su pueblo. Dios está guardando lo que es tuyo.
Deus estava delante de Davi. É isso que hace a diferença. Deus está delante de nós. Tu não necessitas pelear com nadie. Entenda o que estou dizendo. Tu não necessitas contender, discutir, quedar hablando tonteria por aí, chismeando de nadie. Tu não necessitas levantar calúnia de nadie. Tu e eu não necessitamos mentir a respeito de nada, porque Deus já tem guardado o que é nosso. Se tu és cristiano, eu estou predicando para os cristianos verdadeiros. Entende? Entende? Verdadeiro. Que tem compromisso com Deus, aliança com o cielo. Se tu és cristiano, tu não necessitas poner-te nas coisas desta terra, no sentido de peleas, discussões, contiendas. Cierra a boquita, porque tu sabes que Deus já está guardando o que é tuyo. Não necessitas vengar-te, não necessitas menospreciar a pessoa que te hirió. Deus está delante. Se há a maior lição que nós podemos quitar de aqui é a confiança que temos que ter em Deus, que há que ter, porque passou todo o que passou, pero no final todo salió bem. Davi aún volvió com mais coisas, com sua família, com a família de los 600 homens, los bienes de ellos y los despojos, se habla así, despojos, los despojos de lo que los otros tenían, los amanecitas. Davi volvió con aún más cosas. Dios ya tiene guardado lo que es tuyo. El cielo tiene una respuesta para alguien en esta mañana. No te desesperes. No te precipites, no tire la cuerda, no quite tu vida, no te hundas en la depresión, porque Dios ya tiene guardado lo que es tuyo, está en las manos de Él. La única cosa que Él está esperando es que tú te levantes, que tú te animes, que tú busques la fuerza y la dirección que Él tiene, y que pares de llorar. E enfrente este inimigo e recupere o que é tuyo. Tenha paciência, levante a gente que está a tu vuelta, pero haga a diferença de pé, como um guerreiro, uma guerreira, um homem que luta, uma mulher que luta, um homem ou uma mulher que valora as coisas que Deus entregou. En esta manhã puedes salir de aqui com a certeza, lo que é tuyo está guardado em las manos de este Deus. Aleluia. Póngate de pé, por favor. Glória a Deus. Aleluya. Y yo termino con esto. En el final, David glorificó a Dios, porque todas las victorias que podemos tener no es para la gloria nuestra, no es por mérito nuestro. Mérito existe, sí, mérito nuestro, sino que debe ser para la gloria de Dios. Tu familia será alcanzada, pero la gloria es de Dios. Dios abrirá una puerta de trabajo, pero la gloria de Dios. Deus cambiará essa circunstância que parece impossível, pero la gloria pertenece a Ele. Há esta depressão que tormenta tu alma, pero Ele te vai livrar, te vai sanar, e a glória vai pertencer a Ele. La glória não é de la igreja, não é del pastor e não é de los hermanos. La glória pertenece a este Deus, e nós estamos em las manos de Ele, para que Ele haga su voluntad. Aleluia. Eu quero orar com alguém nesta manhã. Alguém que entrou aqui cansado, sobrecargado. Alguém que entrou aqui com as forças já no último estado que poderia estar. Alguém que chegou aqui, que só Deus sabe o que enfrentou nestes dias. As batalhas que tuvo, as lágrimas que derramou por la noite, por la madrugada, porque não queria chorar delante de la família, de la gente. Eu quero orar por alguém que está aqui, que perdeu quizás seus bienes, sua família, está em uma crise de identidade, alguém que está enfrentando uma enfermidade emocional ou uma enfermidade física que não sabe o que fazer. Eu quero orar por ti nesta manhã, e eu vou ser um pouquinho ousado. Eu quero invitar-te, não por vergonha, sino por um hecho de fé, para que tu vengas aqui delante e nós vamos orar por ti. Amém? Se tu estás nestes
aspectos que hablé aqui, nessas coisas que hablé, vengas aqui e eu quero orar por ti, nós vamos orar como igreja. Pero vengas agora, hermano, não me haga quedar 30 minutos aqui esperando. Amém? Quero receber a oração, venga, não deixe para amanhã, não deixe para o próximo culto. Venga aqui no nome de Jesus e nós vamos orar nesta manhã. Aleluia. Deus já tem guardado o que é tuyo. Há uma resposta do cielo para ti. Cierre tus ojos aí no nome de Jesucristo. Há uma resposta do cielo para tu família. Há uma resposta do cielo para tu hogar. Há uma resposta de Deus para tu coração. Em nome de Jesucristo. Quero invitar-te a cerrar tus olhos nesta manhã e levantar tu voz em oração e dizer: Senhor, eu não vejo, pero eu creio. Eu não entendo, pero eu creio. Eu não sei, pero tu sabes. Não estou entendendo nada, não entendo nem a mim mesmo, pero estou em tus manos. Guia-me, dirige-me, dá-me forças, ajuda-me a levantar, porque eu sei que tudo o que me entregaste, todo o que me entregaste está guardado em tus manos. Em nome de Jesucristo. Se eu for você, já estaria orando, já estaria crendo, já estaria dizendo: eu creio, eu estou aqui, eu vou a crer. Eu vou levantar-me. Em nome de Jesus, levante tus vozes aí em oração. Levante um clamor ao cielo. Padre, em nome de Deus. Visita comigo com poder, com graça, com glória. Confirma as obras que só tem tu coisas. Visita o coração dele. Em nome de Jesus. E legal ele nesta manhã de sua vida no cielo. Por levar a sua perpétua, venha a saúde sobre o corpo, venha a saúde sobre as emoções, esteja estacionário no nome de Jesus. Oh Deus, venha na hora desta vida, venha todas as coisas, venha no nome de Jesus, confia para a glória de tu nome. Senhor, estende tus manos sobre cada de nós aqui. Em nome de Jesus, levante tus manos ao cielo, Padre, em nome do Senhor Jesucristo. Rabacassora manteria surra candarabacaya. Em nome do Senhor Jesus, todo cansaço vai cair por terra agora. Levante tus manos ao cielo, toda depressão vai cair por terra agora. Em nome de Jesus, toda opressão maligna, toda saeta do inferno contra tu vida, em nome de Jesus vai caindo por terra. Toda obra de magia branca, negra, roja, em nome de Jesus caiga por terra. Senhor, em nome de Jesus, todo o que esta pessoa comeu, bebeu, que foi consagrada a demônios, hace, Senhor, desaparecer de seu estômago, em nome de Jesus. Rompe agora, Senhor Deus, este bloqueio espiritual. Rompe agora, Senhor Deus, esta tormenta espiritual. Visita agora este hogar, envia tu anjo com espada de fogo agora, em nome de Jesus. Prueba que tu és Deus uma vez mais na vida deste irmão. Traga a experiência do cielo, em nome de Jesus. Tu já tienes a resposta, tu já tienes a direção, tu já tienes o que ele necessita fazer para que sua história seja transformada. Senhor, echa ânimo sobre este coração, traga a alegria do cielo, em nome poderoso de Jesucristo. Vá rompendo, queimando, deshaciendo, em nome de Jesus. Todo o que não é tuyo, visita cada hora, em nome de Jesus. Visita hasta aqueles que não creem, como prueba que tu és Deus. Toca agora, toca com tu poder. Rabaceto, Kima, Sandacai, em nome de Jesucristo. Tu já tienes a resposta, em nome de Jesus. Venga com paz, venga com ânimo, venga com alegria. Vai rompendo, vai deshaciendo, vai rompendo, em nome de Jesus. Tu és aquele que vai delante de tu hijo, de tu hija, aquele que deshace as trampas, aquele que rompe o cautiverio, aquele que nos livra da morte, nos livra das angústias, nos livra de todas as coisas. Vem, oh Deus, soprando, renovando, batizando nesta manhã. Ai, sabacanto rebacaia, em nome do Senhor Jesus. Confirma as obras e confirma um milagre, em nome de Jesus, na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia.